Alô, terceiro ano, olha o professor Arnaldinho de novo. Pessoal, na última aula nós vimos óptica geométrica, conceitos, princípios e fenômenos. E também vimos, não por alto, mas bem detalhado, a parte de reflexão da luz e espelhos planos. Hoje nós vamos conhecer os espelhos esféricos. Ó, o espelho esférico é aquele em forma de calota esférica. É em forma de calota esférica. Eu posso citar vários. Eu posso citar, por exemplo, o espelho do supermercado, esse aqui. O espelho da porta que fica na porta traseira dos ônibus. Os retrovisores dos automóveis. Aquele espelho de maquiagem, né, que fica nos salões de beleza, para aumentar a imagem, para você se maquiar, né, para tirar as imperfeições. Esses são espelhos esféricos. Diferente do plano que conjuga a imagem igual ao objeto, direita e virtual, os espelhos esféricos não. Eles vão conjugar imagens de formas e tamanhos diferentes, tá certo? Vamos lá. Elemento geométrico, muito importante, viu? Se o espelho esférico é em forma de calota esférica, se você continuar a esfera, você vai bater no centro da esfera. É chamado de centro ou raio de curvatura, porque justamente é o centro, tá certo? Centro ou raio de curvatura. A distância do centro à extremidade é o raio, ok? Centro ou raio de curvatura. O foco do espelho, que na verdade esse foco é a metade do centro de curvatura, ele é menor que o centro de curvatura, como a gente está vendo. O centro de curvatura é o dobro do foco. E o vértice do espelho. O vértice do espelho é a parte plana do espelho esférico. É como um vértice da parábola. Viu? Ó, o espelho côncavo. Existem dois tipos de espelho, o côncavo e o convexo. O côncavo, a superfície refletora é a interna. O convexo, a superfície refletora é a externa. Você vê que o côncavo, ó, quando um raio de luz bate no vértice, tanto no côncavo como no convexo, eles batem dessa forma aqui, ó. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. É a parte plana do espelho. Côncavo e convexo. É como uma colher. Côncavo, parte interna. Convexo, parte externa. Espelho côncavo. Bem, a classificação vai depender da distância do objeto, a distância relativa do objeto ao espelho. Aí vai depender dos elementos geométricos. Eu peguei um objeto, ó, a distância do objeto é maior que o centro de curvatura. Ele está colocado após o centro de curvatura. Logo, fazendo a conjugação da imagem, né? Nosso showzinho de laser, aí os nossos raios lasers, eles identificam a imagem nesse ponto. A imagem é formada quando os raios refletidos eles se cruzam. Raio incidente e raio refletido. Raio incidente e raio refletido. Perceba que esse raio incidente aqui paralelo ao eixo, quando ele bate no espelho e reflete, ele passa direto pelo foco. Isso sempre vai acontecer. Ó, a imagem é dita real, lembre-se, imagem no espelho plano foi do outro lado, virtual, no espelho desse lado aqui, do lado esquerdo é real, então a imagem é real, invertida, porque está de cabeça para baixo, e menor que o tamanho do objeto, ok? Objeto colocado após o centro de curvatura do espelho côncavo. Aí eu vou aproximar meu objeto. 2, vou colocar ele no centro de curvatura. Vou fazer a mesma coisa. Raio paralelo, reflete no foco, passando pelo foco. O outro raio bate no vértice, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E o encontro dos raios refletidos, eu tenho a formação da minha imagem. Vê que quando eu coloco o objeto no centro de curvatura, a imagem é real, do lado real, invertida, está de cabeça para baixo, e do mesmo tamanho que o objeto. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho que o objeto. 3. O objeto eu vou colocar agora entre
entre o centro de curvatura e o foco, tá vendo? Entre o centro e o foco, ok? Olha o dó, distância do objeto, o foco e o centro, certo? Vamos lá? Mesma coisa, raio paralelo, refletiu no foco, o outro raio no vértice, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E a minha imagem formada pelo encontro dos raios refletidos. Você vê que agora nesta posição a imagem ela é real, invertida e agora ela é maior que o tamanho do objeto. Imagem real, invertida e maior. Agora aproximando mais, eu vou colocar meu objeto, ó, no foco. Coloquei em cima do foco. Dó igual foco. Aí vou fazer os raios de luz. O primeiro paralelo, quando refletir, passa pelo foco. O segundo, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Percebam que desse lado não há encontro dos raios de luz. Os raios refletidos são paralelos. Aí, né, como na álgebra linear, na matemática, o pessoal diz que duas retas paralelas se encontram no infinito, você não enxerga, a imagem é dita como infinita. As pessoas não formam não do outro lado. Bem, quando não dá desse lado, você pega as projeções, faça um prolongamento dos raios refletidos. Foi o que eu fiz aqui. E também, ó, paralelo não forma imagem. A imagem ela é dita imprópria, não forma imagem. Ou ela pode ser chamada de infinita, porque se forma no infinito, você não consegue ver, tá certo? Então, imagem imprópria não forma imagem quando o objeto é colocado no foco de um espelho côncavo. 5. O 5, o objeto colocado entre o foco e o espelho. Vamos lá? Mesma coisa, você vê que agora o dó é menor que o foco. Olha o que acontece. Primeiro raio paralelo vai refletir no foco. O segundo, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão no vértice. Olha, não se encontram desse lado. Aí eu vou fazer aquele prolongamento. Vamos lá? A projeção dos raios refletidos. Olha, no outro lado ocorre o encontro. E está aí a formação da minha imagem. A minha imagem agora é diferente. Ela está sendo formada do outro lado. Do outro lado a imagem é dita virtual. Essa imagem não é real, ela é virtual. Ela é virtual, direita, porque não está de cabeça para baixo, e maior que o tamanho do objeto. Então, quando o objeto for colocado depois do foco, ou seja, entre o foco e o espelho, o dó menor que o foco, a imagem é virtual, direita e maior que o tamanho do objeto. Assim, galera, sempre tem uma dica do professor Arnaldo, né? Que é a chamada dica do mestre. Para você não estar precisando fazer classificação por classificação. Olha, em relação ao tamanho da imagem, você é olhar para os elementos geométricos. Em relação ao tamanho da imagem, você vai olhar a posição do objeto em relação ao centro de curvatura. Viu? Se a imagem é menor, do mesmo tamanho, ou se é maior. Por exemplo, se o dó for maior que o centro de curvatura, a distância do objeto for maior que o centro de curvatura do espelho, a imagem é menor. Se o dó for igual ao centro, a imagem é do mesmo tamanho. Agora, se a distância do objeto for menor ou for menor que o centro de curvatura, a imagem será maior do que o tamanho do objeto. Agora, detalhe, em relação à natureza e posição da imagem, dica importantíssima. Para qualquer espelho, isso é válido para qualquer espelho, toda imagem real, ela é invertida. E toda imagem virtual, ela é direita. Sempre. Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Não existe imagem real e direita. Não existe isso. Certo? Ó, em relação à natureza e imagem, conjugada por um espelho côncavo, você vai olhar para o foco. Se o dó for maior que o foco, a imagem ela é real e invertida.
Se o Dó for igual ao foco, não forma imagem. Imagem imprópria, ela se forma no infinito, imagem infinita. Se o Dó for menor que o foco, aí papai, a imagem ela será virtual e direita, tá certo? Fica a dica. Aí você pode dizer, professor, Arnaldinho, e o espelho convexo? Aí você diz, Arnaldinho, e o espelho convexo? Você falou do côncavo. O convexo, gente, é aquele espelho que fica na porta de trás dos ônibus, nos supermercados, é o retrovisor do automóvel, o retrovisor dos automóveis. Esse é o espelho convexo. Galera, o espelho convexo ele só conjuga um tipo de imagem. Ele serve justamente para isso, para ampliar o campo visual, porque ele conjuga uma imagem direita, virtual e menor que o tamanho do objeto. Aí, como a imagem é menor, você amplia o campo de visão. Imagem menor, mais objetos sendo mostrados. Ó, o primeiro raio, mesma coisa, só que o convexo, a reflexão é para cima. O raio do vértice, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, não forma a imagem desse lado. Aí, como só forma a imagem do outro lado, a imagem é virtual. Imagem virtual, direita e menor que o tamanho do objeto. Tá vendo, galerinha? Aí o espelho convexo. Vamos fazer uns exercícios, uns exemplos só para a gente fixar. Primeira questão. A imagem de um objeto real produzido por um espelho esférico convexo é sempre, acabamos de ver, virtual, direita e menor que o objeto. Letra A de Arnaldinho. Segunda questão. Coloca-se um objeto no centro de curvatura de um espelho esférico côncavo. Você colocou o objeto no centro do côncavo. Não é no centro côncavo, você vai logo para o tamanho da imagem. No centro a imagem é do mesmo tamanho. Então, ó, você já matou. Só com isso você já matou. Ó. Letra A, maior, letra B, menor, letra C, maior, letra D, menor, letra E, mesmo tamanho. Então a alternativa é. A imagem desse objeto será, pessoal, além do mesmo tamanho, ela é real e invertida. Por que real e invertida? Porque se ele foi colocado no centro, o centro não é maior que o foco, então o Dó é maior que o foco. Se o Dó é maior que o Fó, a imagem é real e invertida. Real e invertida do mesmo tamanho, a alternativa é. Você vê que aquela dica dá para a gente fazer questões tranquilas. Terceira questão. Olha o espelho côncavo. Olha o objeto no centro. Nem vou ler o texto. Imagem real invertida aí do mesmo tamanho. Letra E. Beleza, turminha. Agora nós vamos ver a parte, ok, analítica dos espelhos esféricos, tá certo? Ó, aí nos livros você tem a equação sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Esse F é o foco, a distância focal, a gente chama de Fó. O P é a distância do objeto ao espelho, a gente chama de Dó. E o P' é o Di, que é a distância da imagem ao espelho, a gente chama de Di. E ainda tem esse cara aí que é o aumento linear transversal. O aumento linear ele é uma relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Nos livros traz I sobre O igual a menos P' sobre P. Vocês devem lembrar muito bem dessa aula, né? Eu fiz até uma musiquinha. Ó, a equação de Gauss do professor Arnaldo é essa. Eu deixei dessa forma. Fodi mais Fodó é igual a Didó. Foco, distância da imagem ao espelho. Foco, distância do objeto ao espelho. Equação do aumento linear. Aumento linear é I sobre O e é menos Di sobre Dó. É uma relação do tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Aumento linear é ampliação. Gente, cuidado com isso aqui, viu? Estudo analítico. É o referencial de Gauss. O que é que trata esse referencial de Gauss? Sinais diferentes para grandezas conjugadas de forma diferente.
o foco no espelho côncavo é positivo. É assim, ó. Bote seu aumento, aprenda os positivos, porque se você aprender os positivos, os outros são negativos. Espelho côncavo, foco positivo. Dispositivo, imagem real. Imagem direita, toda a imagem direita é virtual. Então, imagem direita e virtual e tamanho da imagem positivo. Imagem virtual e direita, aumento linear positivo. Aí, ó, o contrário de côncavo, convexo, foco negativo. O contrário de imagem real, imagem virtual e direita de negativo. Imagem direita, ao contrário de direita, invertida, imagem invertida e negativo. O contrário de virtual e direita, o aumento linear, positivo. Virtual e direita é real e invertida, aumento linear, negativo. Tá certo, turminha? Então tá aí o referencial de Gauss, a maneira mais fácil de vocês aprenderem. Quarta questão, ó. Quarta questão ele diz: um objeto é colocado diante de um espelho. Considere os seguintes fatos referentes ao objeto e à sua imagem. 1. O objeto está a 6 centímetros do espelho. Ele está afirmando já, isso ele está dando a situação, não é para a gente analisar não, viu? Olha o texto aqui, para a gente considerar, a gente levar em conta esses fatos referentes ao objeto e à imagem. O objeto está a 6 centímetros do espelho, o aumento linear da imagem é 5 e a imagem é invertida. Aí ele diz, a partir dessas informações, está correto afirmar que... Pronto, ele já deu essas 3 informações importantíssimas. Olha aí, o aumento linear não é 5, então o aumento linear é a ampliação. Se é 5, se o aumento linear é maior que 1, quer dizer o quê? Que o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto. No caso 5, a imagem é 5 vezes maior do que o tamanho do objeto. Olha, só de cara, se você já sabe que a imagem é maior, você já tira de conclusão. O dó não é 6, ele disse na primeira afirmação, o objeto está a 6 centímetros do espelho. É a distância do objeto. Se a imagem é maior, quer dizer que a distância do objeto é menor que o centro de curvatura. Aquela dica que eu dei, dó é menor que o C. No espelho côncavo, imagem é maior. Então, 6 é menor que o centro de curvatura. Já tiro isso de informação também. E também tiro que o espelho é côncavo. Porque se a imagem é maior, ele é côncavo. O convexo só conjuga imagem menor. Ah, e ele também disse que a imagem é invertida. Lembre-se que toda imagem invertida é o quê? Real. Só quem conjuga imagem real e invertida é o espelho côncavo. O convexo e o plano, eles conjugam imagens virtuais e direitas. O dó ele é igual a 6, não é isso? Se o dó é igual a 6, a imagem real invertida, 6 é maior do que o foco. Lembre-se disso, 6 é maior que o foco. Por quê? Imagem real invertida, dó maior que o foco. Vamos lá? Letra A está errada, o espelho não é convexo, ele é côncavo. Letra B, o raio de curvatura do espelho vale 5 centímetros. Não, olha aqui, ó. Só o dó não é menor que 6, ou só o dó não é menor que o centro de curvatura, 6 é menor que o centro. Então quer dizer que o centro é maior do que 6. Não pode ser 5, está errado. Letra C. A distância focal do espelho vale 2,5 centímetros. Vamos lá. O centro não é maior que 6. Vamos botar assim, vamos botar 7. Qual é a metade de 7? 3,5. Não dá, né, gente? É impossível o dó ser 2,5. O foco ser 2,5. O foco vai ser maior do que esse valor. O foco é maior que 2,5. Na verdade, o foco é maior do que 3. O foco é a metade do centro.
O centro não é maior que 6. Qual é a metade de 6? 3. O centro vai ser maior que 3. Está errada. Letra D. Imagem do objeto é virtual. Não, a imagem do objeto é real. Errada. Letra E. A alternativa correta. A imagem está situada a 3 centímetros do espelho. Só sobrou ela, nem cálculo a gente faz. Tá vendo? Foi rapidinho, só pela teoria. Letra E. O que é isso? Vamos lá, quinta questão. Um objeto linear de altura h está assentado perpendicularmente no eixo principal de um espelho esférico, a 15 centímetros de seu vértice. A imagem produzida é direita e tem altura h sobre 5. Esse espelho é, aí ele diz côncavo, convexo, vamos lá. Primeira parte, olha a resolução. A imagem ela é direita, e se ela é direita, ela é virtual e menor. Professor, como é que você sabe disso? Olha o que ele diz aqui, ó. Um objeto no eixo de um espelho esférico a 15 centímetros do seu vértice. A imagem produzida é direita. Ela é direita e virtual e menor. Como é que você sabe que é menor? Ele disse que a imagem, o objeto é H e a imagem é H sobre 5. A imagem é 1/5 do tamanho do objeto. É 5 vezes menor. Então, ó, de cara, como a imagem é direita, virtual e menor, o espelho é convexo. Eu já sei que é convexo o espelho. E o aumento linear, como o tamanho da imagem é 1/5 do tamanho do objeto, o aumento linear é 1 sobre 5. Aí eu vou para o cálculo, né? Ele também quer saber o raio de curvatura. Para saber o raio de curvatura, tem que saber o foco. Lembre-se que o raio é o dobro do foco. Aumento linear menos d sobre dó, 1 sobre 5, igual a menos d sobre 15. Meio por extremos, 15 dividido por 5, 3. Menos 3. Lembre-se que a imagem ela é virtual. Imagem virtual de negativo. Professor, e o seu aumento linear foi positivo? Sim. Imagem virtual e direita, aumento linear positivo. Vamos lá? Aí a equação de Gauss, FODI mais FODO igual a didó. Aí vamos lá. Menos 3 Fó, 15 Fó, igual a menos 3 vezes 15. Logo, menos 3 mais 15, subtrai e conserva o sinal do maior, 12 Fó. Menos com mais, menos, 3 vezes 15, 45. Vai dividindo 12, 45 dividido por 12, 3,75. Detalhe, o sinal é negativo. Eu não botei aqui, porque aqui ele já dá em módulo. Mas a gente não já sabe que é convexo? Convexo, foco, negativo. Aí agora, o centro de curvatura é o dobro do foco. 2 vezes 3,75, 7,5 centímetros. Logo, alternativa C, C de certo. O espelho é convexo e o raio de curvatura é 7,5 centímetros. Sexta questão, muito parecida com a anterior. Ele disse aqui, ó, para se barbear, um jovem fica com seu rosto situado a 50 centímetros de um espelho. E este fornece uma imagem ampliada 2 vezes. Gente, o espelho utilizado a imagem é 2 vezes maior, é ampliada 2 vezes. Ele deu uma ampliação, ele deu um aumento linear, 2. Se a imagem é maior, o espelho é côncavo. Eu já sei que ele é côncavo. Ó, a imagem é 2 vezes maior, a ampliação é igual a 2, o aumento linear é igual a 2. Espelho côncavo. O dó, a distância do objeto ao espelho, 50 centímetros. Vou passar para metro, 50 centímetros, meio metro. Aumento linear, menos d sobre dó. Eu vou calcular o dia. 2, 0,5 e menos d. Meio por extremos, 2 vezes 0,5, 1. O d tem que ser negativo, porque a imagem, na verdade, ela vai ser virtual e direita. Ou você não vai se barbear para ver sua imagem de cabeça para baixo. Real invertida. Você vai ter que ver ela direita. De cabeça para cima. Maior e de cabeça para cima. Logo, o d negativo, imagem virtual direita. Vamos lá. FODI mais FODO igual a didó. Menos 1
foco mais 0,5 foco igual a menos 1 vezes 0,5. Está vendo? Mesma coisa da outra. Menos 1 mais 0,5 menos 0,5 foco. 1 vezes 0,5, 0,5. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Espelho é côncavo, o foco tem que ser positivo. 0,5 dividido por 0,5, 1 metro. Centro de curvatura é o dobro do foco. 2 vezes 1, 2 metros. Logo, alternativa A. O espelho é côncavo e o centro de curvatura 2 metros. A de Arnaldinho. Ó, beleza, galera? Então a gente termina aqui com essa parte de espelhos esféricos. Galera, próxima aula a gente entra no fenômeno da refração da luz. Beleza, galera? Então fica com Deus, saúde para todos vocês. E vamos assistir a aula, gente. Enem vai bater na porta de vocês. Ele não vai esperar que vocês tenham motivação. Vocês têm que encontrar a motivação. Eu estou motivado. Espero que vocês também estejam. Viu? Tchau.